Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá certo? Esta será a nossa aula 7, dando continuidade à aula sobre proporcionalidade, tá certo? Espero que todos estejam em casa, que todos estejam bem, que estejam, se cuidando. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir com a nossa aula. Então, como objeto de conhecimento, ainda temos a questão de proporcionalidade, e os objetos de conhecimento específico, a ideia de proporção, tá certo? Então, antes de você dar continuidade ao vídeo, caso não tenham assistido à aula anterior, então procurem a aula 6 sobre razão, que a gente vai falar sobre proporção, mas é interessante que vocês tenham visto primeiro, a ideia de razão que foi vista na aula anterior. Então, retomando as ideias de proporção. Primeiramente, o que é uma proporção? Na aula anterior, como citei para vocês sobre razões, a gente viu que a razão entre 10 e 25, por exemplo, é 10 sobre 25, onde 10 é o numerador, 25 é o denominador, e uma razão é representada por uma fração, e uma razão é uma divisão. E esta razão, 10 sobre 25, ela é igual à razão entre 6 e 15, ou seja, 6 sobre 15, Lendo na forma de fração, 6 quinzeavos, certo? Por que ela é igual? Pois ambas são equivalentes a 2 quintos. Tanto a razão 10 sobre 25 como a razão 6 sobre 15, elas são equivalentes a 2 quintos. Professor, como assim equivalentes? Isso, vocês já estudaram quando estavam vendo o assunto sobre frações, tá certo? Então, tanto 10 25avos como 6 quinzeavos, eles são iguais, pois ambas, as duas razões, elas são equivalentes a 2 quintos. Então, partindo desta ideia de razão, é que a gente chega no conceito para proporção. Então, dizemos que as razões 10 25avos e 6 quinzeavos, elas vão formar uma proporção. E que 2 quintos é o coeficiente de proporcionalidade. Tá certo? Então, duas razões iguais formam uma proporção. Logo, a gente pode indicar essa proporção da seguinte forma: 10 25avos igual a 6 quinzeavos. Logo, temos que os números 10, 25, 6 e 15 são os termos desta proporção. Assim, 10 e 15 são denominados de extremos dessa proporção e 25 e 6 são denominados meios dessa proporção. Então, observe que o produto dos extremos, ou seja, 10 e 15, o produto é uma multiplicação. Então, 10 vezes 15 é igual a 150. E o produto dos meios, 25 vezes 6, também é igual a 150. Então, os dois casos, produtos entre os extremos e entre os meios, dão o mesmo resultado. Eles são iguais. Então, essa igualdade acontece em todas as proporções e é conhecida como propriedade fundamental das proporções. Logo, a gente pode falar que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso vocês já ouviram falar em regrinha de 3, em que a gente faz meios pelos extremos, Aposto que vocês já ouviram falar sobre isso, meios pelos extremos. E isso é a propriedade fundamental das proporções. Então, temos aí um exemplo. A sobre B igual a C sobre D. Logo, o produto entre meios e extremos serão iguais, tá certo? Então, pegando os extremos A e D, o produto entre eles vai ser igual ao produto entre os meios B e C, tá certo? Então, isto é a propriedade fundamental das proporções. Então, sabendo disso, vamos responder um exemplo. O professor de matemática da turma de Carlos falou que a razão entre 8 e 20 é proporcional entre a razão, proporcional à razão entre 12 e x. Assim, qual será o valor de x para as razões serem proporcionais? Então, aqui vocês dão um pause
no vídeo, né? Vocês pausam aí o vídeo da nossa aula, respondam esse problema e quando responderem, clique para continuar, certo? Então, depois que vocês derem o pause, que responderem, então, voltem para o vídeo para ver o resultado, ok? Então, hora do pause. Voltou? Espero que tenham respondido. Prosseguindo, vamos verificar a solução deste exemplo, tá certo? Então, primeiramente, escrevemos, né, as razões. A razão entre 8 e 20 é proporcional à razão entre 12 e x. Então, escrevemos as razões. Lembra do princípio fundamental da proporção? Então, vamos lá. Aplicando meios pelos extremos, a gente vai ter o seguinte. 8 vezes x, né, vai ser igual a 20 vezes 12, tá certo? Aplicando, né, meios pelos extremos. Primeiramente, coloquei os extremos, 8 e x, né? Segundo o princípio, ele vai ser igual, né, ao produto também dos meios, 20 e 12, ok? Prosseguindo, 8 vezes x vai ser 8x e 20 vezes 12 vai ser 240. Então, vamos ter que 8x vai ser igual a 240. Logo, né, x vai ser igual a 240 dividido por 8. Professor, por que dividido por 8? Porque esse 8 está multiplicando x. E, aplicando a operação inversa, teremos que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Logo, x vai ser igual a 240 dividido por 8. E, efetuando essa divisão, a gente vai ter que x é igual a 30. Então, para a razão, né, essa igualdade entre as razões serem proporcionais, o valor de x deve ser 30. Logo, a razão 8 sobre 20 é igual à razão 12 sobre 30. Professor, qual seria o coeficiente, então, desta proporção? Basta a gente simplificar, né, e deixar na forma irredutível qualquer uma das razões. Por exemplo, 8 e 20. A gente pode simplificar por 4, por exemplo, que vamos ter uma razão 2 quintos, tá certo? Então, 2 quintos ela vai ser o coeficiente, né, dessa proporcionalidade. Da mesma forma, 12 30avos. Se você for simplificar, você vai chegar à forma irredutível 2 quintos também, ok? Então, espero que tenham compreendido, né? Passarei mais uma atividade na nossa turma do Google Sala de Aula, tá certo? Então, estudem, obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula, ok? Se cuidem e até lá. Tchau, tchau, pessoal!